Este filme irá proporcionar melhor compreensão do processo, aumentando a produtividade e a qualidade final do corte. Na maioria das aplicações industriais, existe a necessidade do corte de metais para a preparação de juntas de solda, chanfros, corte de chapas e perfis metálicos. O processo utilizado para o corte do aço carbono de grandes espessuras é o oxicorte, que utiliza o calor gerado na queima de uma mistura oxicombustível. Esta mistura é formada por um gás combustível e um gás comburente. O oxicorte é um processo no qual um metal ferroso é aquecido por uma chama oxicombustível a uma temperatura de pré-aquecimento inferior ao ponto de fusão. Neste processo, o metal é oxidado rapidamente pelo oxigênio de corte. O óxido formado é fundido e expelido continuamente pela ação do jato de oxigênio. A operação prossegue autossustentada pelo desprendimento de calor provocado pela reação química entre o ferro e o oxigênio. O calor liberado mantém a condição necessária para a combustão, permitindo a abertura de um sulco no metal, denominado corte ou sangria. A reação é mantida pelo gás combustível, normalmente o acetileno. Este processo é o mais indicado para o corte de aço carbono de 2 a 10 polegadas, assegurando ótima qualidade final. A mistura oxicombustível é formada por um gás combustível que origina a chama e um gás comburente que abastece essa reação. Por produzir uma chama de maior temperatura, o acetileno e o oxigênio atualmente são os gases mais utilizados nesse processo. Recentemente, outros gases e misturas desenvolvidos podem fornecer o calor necessário para esses tipos de corte. O oxigênio é um gás comburente, incolor e inodoro, que pode ser obtido pela liquefação do ar, eletrólise da água ou reação química. Para uso industrial, é fornecido em cilindros de aço identificados pela cor preta, ou em estado líquido para grandes quantidades. O acetileno é um gás combustível incolor de cheiro característico composto de carbono e hidrogênio. Por não se encontrar disponível na natureza, o acetileno é obtido pela reação química de carbureto de cálcio com água. O acetileno é fornecido em cilindros especiais preenchidos com uma massa porosa e acetona. Para reduzir a pressão do gás do cilindro para os valores de trabalho, mantendo o fluxo constante, utilizamos reguladores desenvolvidos para estas finalidades. Estes reguladores são compostos de 2 manômetros, um de alta pressão, que indica a pressão de gás no cilindro, e outro de baixa pressão, que informa o valor do fluxo de saída para o maçarico. O ajuste da pressão do gás é efetuado acionando-se o volante do regulador para atingir o valor necessário indicado na tabela do fabricante do maçarico para cada aplicação. O equipamento mais utilizado no processo manual é o maçarico de corte. Ele é composto pelo corpo com as válvulas de regulagem dos gases e pela alavanca, que abre a injeção do oxigênio de corte. De acordo com a espessura de corte, escolhemos o bico adequado e as pressões dos gases, conforme indicado nas tabelas do fabricante. O equipamento mais leve e simples que permite a automatização do processo é uma máquina de corte portátil, conhecida como tartaruga.
composta de carro motriz com variador de velocidade, permite executar cortes retos e circulares, com ou sem chanfro. Para aumentar a produtividade e a qualidade do corte, foram desenvolvidas máquinas automáticas que permitem executar com precisão as mais diversas configurações de corte. A informática otimizou ainda mais o processo, permitindo com o uso de comandos numéricos uma elevada precisão de operação. O computador armazena os desenhos na memória e controla os 3 eixos, permitindo a execução de cortes com formas diversas e complexas. Um software especial permite a maximização do aproveitamento das chapas, gerenciando inclusive os retalhos. Para se obter maior eficiência de corte, facilitando a sua automatização, é utilizado um gás combustível com elevada temperatura de chama, alto poder calórico, calor concentrado e elevada velocidade de queima. Atendendo essas características, o acetileno é o que produz maior intensidade da chama, permitindo menor tempo de pré-aquecimento e uma velocidade maior do corte. Para acender o maçarico de corte, devemos primeiro abrir a válvula de acetileno, depois a válvula de oxigênio e, por último, o oxigênio de corte. Nos equipamentos automáticos, uma chama piloto acende o maçarico com as pressões previamente reguladas. As técnicas de operação dos maçaricos de corte são simples e seguras. Quando o corte é iniciado pela borda da chapa, devemos obedecer a seguinte sequência: direcionar a chama para a borda da chapa, mantendo o cone afastado de 3 a 4 milímetros. Aquecer o local até obter uma coloração vermelho claro. Afastar levemente o maçarico da borda da chapa. Abrir levemente a válvula de oxigênio de corte. Avançar o maçarico com um movimento firme e uniforme. A técnica de operação para se efetuar uma perfuração na chapa é a seguinte: pré-aquecer o local a uma distância de 6 a 8 milímetros, afastar o maçarico entre 12 e 15 milímetros e abrir a válvula do oxigênio de corte. Aproximar novamente o maçarico à distância de 6 milímetros. Para efetuar cortes em chanfro, devemos aumentar a distância do bico à peça, diminuindo a velocidade de avanço. Um corte perfeito é caracterizado por uma superfície lisa e uniforme, sendo as linhas de desvio quase verticais. A escória aderida na parte inferior do corte é facilmente removida. Para apagar o maçarico, devemos primeiro aumentar a pressão do oxigênio, fechar a válvula do acetileno e, finalmente, a do oxigênio. Algumas irregularidades nos ajustes podem provocar defeitos que podem ser evitados ou eliminados caso sejam tomados os procedimentos adequados. Os defeitos mais comuns são provocados por chama de pré-aquecimento inadequada, velocidade de corte irregular, superfície da chapa com carepa ou ferrugem, distância do bico à chapa fora de especificação, bico de corte sujo ou danificado. É importante conhecer as precauções que deverão ser observadas com os cilindros e equipamentos.
Os cilindros devem sempre ser armazenados, transportados ou usados na posição vertical. Os reguladores e acessórios que entram em contato com oxigênio devem ser mantidos isentos de óleo ou graxa, pois a reação destes elementos poderá provocar explosão. Para evitar que um retrocesso de chama passe pelas mangueiras, são instaladas válvulas de proteção na entrada do maçarico. Para reter um eventual retrocesso da chama até os reguladores, são instaladas válvulas corta-chama, atendendo à norma NR18 do Ministério do Trabalho. Devido às altas temperaturas e radiações, é imprescindível o uso de equipamentos de proteção individual: perneiras, avental, mangote, luvas de raspa, botas com solado isolante, blusão de raspa e óculos de proteção. É obrigatório o uso de óculos de segurança para evitar lesões nos olhos provocadas pela intensidade da luz. Para a escolha da lente apropriada, é aconselhável consultar as tabelas e manuais do processo. Para o acendimento do maçarico com facilidade e segurança, devem ser usados apenas os acendedores para essa finalidade.